Bom dia a todos. A gente vai iniciar a nossa sessão de webinar às 10h05, né? Tradicionalmente, a gente tem uma margenzinha de tolerância aí para que todos consigam se conectar, tá ok? Vou pedir um pouquinho só de paciência, a gente já inicia em 4 minutos. Senhores, 10h05, conforme combinado, vamos dar início aqui à nossa sessão de webinar. O áudio de vocês, ele não está disponível. Aviso também que essa sessão está sendo gravada, para a gente poder eventualmente fazer alguma consulta. Eventuais dúvidas, vou pedir por gentileza para vocês escreverem no chat, e à medida que a gente vai conduzindo aqui a apresentação, a gente vai procurar responder. Se não for possível responder todas as dúvidas, em seguida
nós nos encarregaremos de enviar respostas para cada um nos e-mails que vocês utilizaram na inscrição. Eu vou iniciar me apresentando. Meu nome é Antônio Cristóvão, sou gerente de produto da linha de bombas de abastecimento e dispensers Prime, produzidos aqui no Brasil e exportados para a América Latina e alguns países da Europa, Ásia e África. E atuo nesse segmento desde 1990, inicialmente como engenheiro de campo na Shell durante 6 anos. Depois fui prestador de serviços de instalação e construção de postos de serviço também para a Shell, revendedor Ipiranga e Petrobras durante 6 anos, e há 19 anos eu estou atuando na Gilbarco Ederut, tendo iniciado na área de assistência técnica, depois vendas e desde 2016 na área de marketing de produto. Vou pedir para o meu colega, o André Irota, que está dividindo essa função comigo de conduzir esse webinar, também se apresentar. E em seguida eu inicio falando um pouco do histórico da Gilbarco e também especificamente sobre a linha de produtos bombas e dispensers Prime. Obrigado, Cristóvão. Pessoal, bom dia. Meu nome é André Irota, para quem não me conhece. Primeiramente, queria agradecer a participação de todos, agradecer o time da Gilbarco, Larissa, especialmente pela organização do webinar. Pessoal, estou na Gilbarco aí há quase 6 anos, tá? Porém, eu vim de uma outra empresa do mesmo segmento, tá? Trabalhei na UPW por quase 15 anos. Lá eu era mais focado na linha de ATG, na parte de assistência técnica. Em 2018, tive a oportunidade de fazer parte do time da Gilbarco. Hoje sou focado aí na parte de capacitação e treinamentos aí, bomba de sucção, bomba submersa e eventualmente também da linha ATG. Tá? Então, espero aí esclarecer todas as dúvidas de vocês. Agradeço novamente a participação e tenham todos aí um bom evento. Vou passar a bola novamente para o Cristóvão, né? Ele vai iniciar a apresentação e a primeira parte, a segunda parte eu vou dar continuidade e logo no final a gente tenta responder o máximo de perguntas aí de vocês, tá? Só dando um destaque aí em relação às perguntas aí, se vocês puderem, qualquer tipo de dúvida ou pergunta, utilizarem a ferramenta aí de chat, né, no chat, na caixinha de pergunta, que a gente vai, né, durante o evento aí, tentar responder o máximo de perguntas possíveis, ok? Passo a bola para o Cristóvão aí novamente. Obrigado, André. Iniciando também com pedir desculpas, estou no final de uma gripe, então eventualmente pode ter alguma falha de voz, alguma interrupção aqui, um golinho de água, e vamos que vamos. André, você pode passar, por favor, o próximo slide? Falando aqui da nossa agenda, então, reforço novamente os agradecimentos aí pelo tempo, dedicação aí de vocês em participar dessa sessão de webinar. Vou começar falando um breve histórico aí da Gilbarco Ederut. Vou passar pelas linhas de produto, descrição das características do produto em si, e em seguida o André ele vai explorar a questão dos diferenciais técnicos dos modelos Prime. Pode seguir. Mais uma vez. Ok. Pessoal, essa imagem aqui é do nosso site, que fica aqui na cidade de Barueri, São Paulo, próximo ao Alphaville, para quem conhece. É uma fábrica, apesar de a gente estar operando no Brasil desde 2005, produzindo bombas de abastecimento, nós nos mudamos para essa edificação, para essa localidade em 2017, 2018, sendo que em 2022 nós alcançamos uma premiação chamada VBS Cup, que é V de Venture, que é o grupo proprietário da Gilbarco Ederut, como a melhor fábrica do Brasil. Desculpa, melhor fábrica do grupo Venture no mundo. Isso considerando todas as atividades da Venture, não só fabricação de bombas e dispensers. Quando a gente fala de Venture, nós estamos falando de outras atividades ligadas à mobilidade urbana. Então, controladores de semáforo, rastreamento de cargas, parte de
franquias de oficina, todas as indústrias relacionadas à mobilidade urbana. Também abastecimento e gestão de carregadores de veículos elétricos, ok? Próximo slide, André, por favor. Tá, desculpa. Essa versão, André, não é a última que nós subimos no site. Você consegue trocar, por favor? Essa é que estava acho que no chat lá, revisão 2. Não seria essa? Não, André, é uma que eu abordo também a linha de... É a revisão 2. Só que está aqui, eu acho que é a primeira revisão. Se você conseguir substituir, senão... Seria essa aqui, correto? Correto. Salvar aqui. Porque ela pula uma etapa que eu queria falar sobre a linha do tempo. Ó, Rev 2, ó. Da... Eu acho que é a mesma, viu? Ok. Deixa eu apagar aqui. Não, eu acho que a mesa aqui já estava aberta, mas vamos lá. Então você me envia aí. Essa é a correta. Essa é correta? Esse é o terceiro slide, por favor. A gente tem a Deixa linha eu do lá. tempo. Ah, tá. Opa. Exato. Obrigado. Pessoal, ao vivo acontece. Esse slide aqui, ele é importante. Se a gente fosse falar de linha do tempo da Jubarco, ele ia ter pelo menos 3 slides, né? Ele é importante porque nos traz a lembrança de que nós estamos falando de duas empresas com mais de 150 anos de história. Então, a Jubarco, ela surgiu em 1865, em 1866 a Widerhout, ambas nos Estados Unidos, cada uma com uma vocação distinta. A Jubarco mais relacionada à movimentação de fluidos e a Widerhout como uma empresa de controladores, de contadores. Naquela ocasião, a Widerhout fabricava, por exemplo, um odômetro ou um contador de milhas para bicicletas, né? Ao longo desses mais de 150 anos de história, cada empresa de forma separada, Gilbarco e Widerhout, seguiram aumentando o seu portfólio de produtos e desenvolvendo novas tecnologias que, ao final, se encontraram mediante aquisições por grupos industriais. Então, trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade na região, na América Latina. No ano 2000, a Gilbarco e a Widerhout se fundem por conta da aquisição por uma corporação chamada Danaher, também uma corporação norte-americana, que depois a Danaher se dividiu e hoje a Danaher está focada com soluções, com a indústria de ciências da vida. A gente fala, dá esse nome, mas são máquinas de diagnóstico, todas relacionadas à saúde. E a Vontier está mais focada a questão da mobilidade urbana que eu estava comentando anteriormente. Existe uma terceira corporação, todas com os mesmos acionistas, né, que é a Fortive. A Fortive ficou especializada na área industrial, em controladores, em controles de processos industriais. Então, o que era uma grande companhia da Danaher com várias especialidades, várias plataformas, se dividiu em outras duas. A Danaher seguiu com a área médica, a Fortive com a parte de controles de processos industriais e a Vontier em mobilidade. Foi quando eu mencionei a premiação como a melhor operação da Vontier globalmente em 2022, a nossa fábrica aqui do Brasil. Se a gente comparar só com
fabricante de bomba, com plantas de barco, significa dizer que a operação do Brasil, considerando qualidade, segurança, prazo de entrega, foi a melhor colocada, comparando com Estados Unidos, com Alemanha, com Índia, com outras localidades em que nós produzimos bombas de abastecimento. Trazendo um pouquinho mais de informação sobre esse histórico. Ao longo desse período e durante a gestão dessas corporações, a Gilbarco cresceu por meio de aquisições. Então, vou mencionar como exemplo a Orpac, que é uma empresa de gestão de frota, soluções de gestões de frota. No Brasil, especificamente, nós adquirimos em 2012 a Estratema, que deu origem à linha de bombas Prime, que nós vamos explorar hoje com um pouco mais de detalhe. Podemos seguir agora, André, por favor. Aí você Tá bom. pode ir direto no quinto slide. Tá, eu só vou. Esse slide, por algum motivo, ele está ocultado, né? Por isso que eu usei ele, senão eu usei no modo de apresentação. Eu vou voltar no modo de apresentação já para o quinto slide, tá bom? Ok. Ah. Perdão. A nossa linha de bombas e dispensas ela é composta basicamente de 4 famílias. A família de mangueira baixa, PHX, utilizada em postos revendedores e também no segmento de consumo, né? Os modelos de mangueira alta PHR, PMD e Prime S, sendo o PHR uma versão mais estreita de uma bomba mangueira alta para até 4 mangueiras e 2 tipos de combustível. A PMD até de 4 a 8 mangueiras, ou seja, de 2 a 4 produtos, tipos de combustíveis, e a Prime S, que é o lançamento mais recente, também com essa mesma aplicação de 4 a 8 mangueiras, mas com alguns diferenciais além do design, que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante. O próximo. As aplicações, como eu mencionei, desde um posto revendedor a uma instalação industrial, como uma mineradora, que a gente vê nessa imagem aqui à direita, e do lado esquerdo, de forma proposital, uma aplicação de marina, em que a gente pode observar nessa área de concreto, mais próximo da gente, onde está o tanque instalado, e na extremidade desse terminal de abastecimento, basicamente no meio do canal aqui de São Sebastião, se eu não estiver enganado, existe um dispenser. E a gente está considerando aqui 380 metros de distância entre esse tanque de armazenamento e o terminal de abastecimento lá na extremidade, lá no canal. E aí, a provocação aqui é para o próximo slide, explicar para vocês a diferença de bomba e dispenser e quando que é utilizado um ou outro modelo. Correto. A bomba de abastecimento, os principais componentes, basicamente, é um motor elétrico, ela é composta por um motor elétrico que aciona através de uma correia e um conjunto de polias uma unidade bombeadora, no nosso caso, uma unidade bombeadora de engrenagens, que está conectado a um bloco medidor. Então, o tubo de sucção ou flexível da linha de sucção é conectado na unidade bombeadora e que é movimentada através do motor elétrico em direção ao bloco medidor. O bloco medidor, por sua vez, tem um componente acoplado, que é o pulser, que vai fazer a leitura do giro do eixo desse bloco medidor, que ocorre à medida em que as câmaras do bloco medidor são preenchidas pelo combustível. E esse pulser tem a finalidade de transmitir para a CPU em forma de graus ou uma unidade de medida, né? A CPU faz a conversão graus versus mililitros, qual foi o volume de combustível que passou por dentro no interior desse bloco medidor. Uma vez medido, esse combustível ele é direcionado para uma tubulação, passa pela válvula solenoide que vai controlar a vazão de abastecimento e vai em direção ao bico mangueira, ok? Então,
vamos gravar um pouco aqui desse layout aqui de uma bomba de sucção tradicional. Motor, unidade bombeadora, bloco medidor. Posso, Cristóvão? Podemos seguir, claro. Indo para o dispenser, a gente observa aqui no interior do dispenser que a gente não tem mais o motor e nem a unidade bombeadora. Quem faz esse trabalho de movimentar o combustível do interior do tanque de armazenagem até o bloco medidor é uma bomba submersa. No nosso caso, um produto da Gilbarco se chama Redject, que é esse equipamento que a gente vê aqui do lado direito. A parte vermelha é a parte que fica aparente no SAMP do tanque, como está indicado nessa parte esquemática direita, e a parte de cor prata é o motor propriamente dito que fica submerso no combustível. Existe aí um conjunto de discos chamados impellers que giram à medida que esse motor elétrico, que é blindado e refrigerado pelo próprio combustível, gira, e ele mantém essa tubulação em direção ao dispenser pressurizado e faz essa movimentação, então, até o bloco medidor. E qual é o link que a gente faz com aquele slide anterior daquele terminal marítimo ali de abastecimento? Com essa configuração, é possível vencer grandes distâncias e grandes alturas manométricas, ou seja, locais em que você tem um tanque numa situação de maior profundidade, seja por uma mudança de cota do terreno, onde o posto se situa, seja uma questão mesmo da geografia da região. Existem postos, e podemos citar, por exemplo, no Rodoanel, no Espírito Santo, um Rodoanel de Vitória, a gente tem um posto construído em 2 níveis, um no nível do Rodoanel, da pista de rodagem, o outro da rua atrás desse posto, tem um outro posto em Porto Alegre, Garagem Record, está aqui o José Luiz, que não me deixa mentir, que ocorre a mesma situação, o nível da pista de abastecimento está numa rua, e o local onde estão instalados os tanques subterrâneos numa rua com um grande desnível. Então, são situações em que uma bomba submersa consegue resolver, aliado a outras localidades, por exemplo, o Centro-Oeste, onde você tem altitude elevada, temperatura ambiente elevada, você consegue reduzir efeitos aí de cavitação quando comparado com uma bomba de sucção. Lembrando que, assim como a bomba e dispensa, a Redject também é produzido pela Gilbarco. Não nesta planta no Brasil, mas importamos esse produto dos Estados Unidos, onde, sem medo de errar, 99,9% dos postos de combustível, postos revendedores, utilizam essa solução dispenser mais bomba submersa, ao invés de bomba de sucção, ok? Falando um pouquinho da linha de produtos, conforme havia prometido. Nós utilizamos, nesse chassi de mangueira baixa, tanto a solução de Arla, DEF ou AdBlue, são vários nomes que a gente tem para o líquido redutor de poluentes que ele é injetado no sistema de exaustão de ônibus e caminhões a diesel, né? Obrigatório no Brasil desde 2015. Usamos esse frame para essa aplicação e também para combustíveis. De novo, seja para aplicação industrial, seja em um posto revendedor. Pode seguir, André? Os principais diferenciais em relação para essa solução de Arla, né? Isso é uma exclusividade do mercado brasileiro. Os outros equipamentos que encontramos no mercado, eles possuem componentes internos hidráulicos revestidos com tratamento químico, porque o Arla, apesar de ele não ser poluente, Arla 32 ele é a concentração de ureia em água, ele não agride o meio ambiente, entretanto, ele é
extremamente corrosivo, agride metais. Então, o diferencial desse produto, PHX Arla, é a utilização de componentes internos em aço inoxidável. Digo isso me referindo ao bloco medidor, a tubulação, a válvula solenoide. São as partes que efetivamente têm contato com esse fluido. Um outro grande diferencial é que esse bloco medidor ele não tem partes móveis. Nós usamos um medidor magnético e isso reduz substancialmente a demanda por calibração e por eventual manutenção. Podemos seguir? Ainda na linha de bombas mangueira baixa. Essa linha PHX ela está disponível a partir de um bico, um produto, 2 bicos, um produto, que é o modelo dual, a dupla para 2 produtos e 2 bicos, e a quádrupla também para 2 produtos e 4 bicos frontais. A vazão disponível para os postos revendedores são de 50 litros por minuto e 75 litros por minuto, sendo de 75 litros por minuto. O conjunto bico e mangueira é de 1 polegada. Lembrando que, quando nos referimos à vazão, estamos sempre nos referindo à vazão nominal, ou seja, essa é uma vazão obtida em teste laboratório, em que alguns acessórios como suível, breco e tipo de bico, se não for o bico original, podem afetar o resultado obtido em condições reais. Além, é claro, da própria condição de instalação do posto. Distância, tanque-bomba, profundidade do tanque, se ele está ou não conforme indicado em norma, se existe algum sifão na tubulação, alguma restrição para que esse fluxo ocorra e atinja um nível ótimo de performance. Também está disponível, podemos seguir, André, a vazão de 130 litros por minuto, que não, no mesmo chassis, ele não está aqui o design não está aqui, mas faltou aqui nesse PowerPoint. Ele é na versão dual e na versão simples. Então, para aplicações principalmente de óleo diesel, a gente tem a disponibilidade de bombas de sucção de um bico, um produto até 130 litros por minuto, e 2 bicos, um produto até 130 litros por minuto. Na versão dispenser, existe também a versão dupla para 130 litros por minuto. Agora sim. Cristóvão, deixa eu ver se ele está ocultado aqui, de 130. Realmente Acho que não. 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 Acho que só de 400 aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Isso. Para aplicação industrial, nós temos um outro diferencial, que é a maior vazão do mercado. É uma outra configuração hidráulica também. Ela utiliza um motor aí de 5 HP, uma unidade bombeadora específica com um eliminador de ar separado e um bloco medidor também diferenciado, tá? Essa bomba, ela requer uma infraestrutura específica. 2 tubulações de 2 polegadas ou uma tubulação de 4 polegadas para alimentar todo esse conjunto hidráulico e ser capaz de atingir esse nível de vazão. No caso das bombas de 130 litros por minuto, também pela configuração hidráulica, é requerida 2 tubulações de 2 polegadas, ok? Porque nesse caso, para 130 litros por minuto, a gente duplica também o conjunto hidráulico. São 2 motores, 2 unidades bombeadoras e 2 blocos medidores alimentando um bico, um só bico. E por isso são requeridas 2 tubulações independentes. No caso de dispensers, você já não tem essa demanda de uma tubulação de 4 polegadas, o que vai garantir o suprimento do combustível no volume adequado. Para o bloco medidor do dispenser de 400 litros por minuto, vai ser a potência da bomba submersa. Podemos seguir? Linha PHR,
é uma linha exclusiva para postos revendedores. Podemos avançar, André? Também disponível a partir do modelo simples até o modelo quádruplo. A grande vantagem desse modelo PHR é que ele é o primeiro degrau do posto revendedor que tem hoje bomba de mangueira baixa, passa por uma reforma e quer causar um impacto visual no posto. É uma bomba que ela, pelo porte dela, ela traz um ambiente, uma arquitetura mais moderna para o posto revendedor, e é o primeiro passo porque ela não requer a substituição do SAMP. Então, possibilita o cliente trazer esse impacto para o consumidor de uma nova imagem no posto, com um investimento consideravelmente menor, uma vez que ele aproveita o SAMP das bombas existentes, da bomba de mangueira baixa. Nessa imagem aqui a gente consegue observar o modelo duplo e o modelo quádruplo, sendo que o quádruplo, à direita aqui da imagem, ele indica, a imagem traz o canopy padrão, que é essa cobertura aqui na parte superior, e a imagem da esquerda, no modelo duplo, indica aqui um canopy com um design mais arredondado, mais moderno. E é um item opcional. Ok? Pode seguir. Bomba PMD. Também é uma bomba de mangueira alta, e o que muda basicamente é a capacidade de oferta de diferentes tipos de combustível. Antônio, estou vendo aqui bomba quádrupla, com bomba com 6 bicos, com 8 bicos, mas eu não paro na ilha de abastecimento 8 veículos ao mesmo tempo para abastecer, não tem espaço físico. Por que essa bomba com tantos produtos assim? Isso tanto na PMD como na PMS, ou nas bombas de mangueira alta, de forma geral, que tem esse chassi mais largo, o conceito não foi oferecer possibilidade de abastecer múltiplos veículos ao mesmo tempo, mas sim evitar que os clientes ou consumidores que cheguem ao posto tenham que manobrar procurando o combustível que ele deseja utilizar. Né? Com a diversificação da oferta de etanol comum, aditivado, 3 tipos de gasolina aditivada, comum, premium, e mais, inclusive diesel, né? S10, S500, diesel aditivado, é muito comum que o consumidor chegasse a uma ilha de abastecimento e não encontrasse qual produto exatamente ele gostaria de abastecer. Está chegando um posto que quer abastecer gasolina aditivada e para ao lado de uma bomba que tem gasolina comum etanol. Isso gera um transtorno na operação do posto, muitas vezes algum conflito de fila com outros consumidores que estão abastecendo, risco de manobra, muitas vezes o cliente tem que dar marcha ré no posto, é uma situação que não é segura e acaba por complicar a operação. O conceito aqui é aonde o consumidor estacionar o veículo, em qualquer ilha que ele estacione, ele vai encontrar a opção do combustível que ele deseja, que ele procura. Tá? Esse modelo, assim como a PHR, está disponível em 50 e 75 litros por minuto, sendo que a PHR também tem a opção de 130 litros por minuto. Tá? Podemos avançar? Falando um pouquinho da Prime S agora, também disponível nas mesmas configurações, mas com alguns diferenciais. Né? Essa bomba foi lançada em 2021, depois de uma ampla pesquisa com nossos clientes, donos de postos, companhias de petróleo, consumidores, técnicos de campo. Perdão, a Jubarco tomou cuidado de escutar o que todo esse público, todos esses interessados num dispenser ou numa bomba de abastecimento buscavam. Alguns inputs a gente conseguiu colocar em prática na bomba. Então, design mais arredondado, o mostrador mais simples, com informações mais precisas. Então, a gente utiliza nesse modelo um mostrador de vidro temperado,
de alta resistência, e agregamos outras funcionalidades, por exemplo, tela de mídia com a porta USB, que não requer, por exemplo, uma infraestrutura de cabeamento ou um servidor dedicado para que o cliente possa divulgar outras atividades ou promoções do posto. A questão de segurança antifraude. Então, essa bomba ela contém criptografia assimétrica entre as informações do pulser e a CPU, e a gente sabe que no mercado de fraude é justamente esse o ponto atacado pelos fraudadores, quando eles fazem alguma modificação no produto para promover a fraude volumétrica, ele acessa as informações do pulser e, nesse caso aqui, se torna praticamente impossível fazer esse tipo de fraude, porque a informação é encriptada, não é conhecida, não há como modificar algo que não se consegue ler. Um outro ponto relevante da Prime S é que ela é uma bomba conectada. É um equipamento que sai de fábrica com uma placa satélite de automação como padrão, já incluído no preço, o cliente não paga nada mais por isso. E se o cliente desejar não ter um concentrador, basta adquirir uma placa master, se conecta em uma das bombas. Essa placa master se aplica a uma bomba só que passa a se comunicar com todas as outras através de um protocolo Zigbee e se dispensa a utilização do concentrador. Todo o sistema de automação, todas as informações da bomba, se tiver sistema Videroot, pode ser concentrado no sistema de retaguarda do cliente sem a necessidade de um concentrador. Um outro ponto importante, na placa satélite, o cliente já tem o leitor de identificação de frentista, do cartão de identificação de frentista. Então, o leitor, ele como padrão, esse leitor RFID, ele está embebido no teclado touch da bomba Prime S, é uma exclusividade da bomba Prime S, e essa funcionalidade vai junto com a placa satélite. A questão da automação, a conexão com a automação, depende da aquisição dessa placa master que eu mencionei, que aí você dispensa a utilização de um concentrador. Então, você não tem investimento com infraestrutura, você tem um só fornecedor para todo o conjunto, bomba e hardware de automação. Podemos seguir. Aqui a gente tem a imagem dos modelos Prime S com a tela de mídia, que eu mencionei com porta USB. Essa é uma tela de mídia de 12 polegadas, de altíssimo brilho. Não tem som na versão dessa mídia. Ela é basicamente vídeo e foto. Até porque muito provavelmente num ambiente posto de combustível vai ser difícil a gente conseguir capturar som da bomba, né? O próprio ruído do ambiente vai impedir que a gente escute, né, eventualmente o som. Podemos seguir. E agora eu vou passar, por gentileza, o André, a palavra a ele para ele seguir falando sobre os diferenciais técnicos dos produtos, ok? Opa, pessoal, Cristóvão, eu tô com um fone aqui anti-ruído, não sei se ele está filtrando o ruído externo. Não, a gente escutou um cachorro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar minha câmera, eu vou só mudar de local aqui, e não sei se 2 minutinhos, nesse meio tempo, se você quiser responder alguma pergunta relacionada aos modelos, só para mim tá Ok, dando uma filtrada aí nesse ruído aqui, tá bom? tá bom. Aqui em perguntas eu não estou observando nenhuma pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem colocando no chat, enquanto o André se reposiciona, fique à vontade para escrever.
chegou uma pergunta aqui, pessoal, super interessante. Referente à criptografia dos modelos para AMS. Essa criptografia tem relacionamento com a portaria 227? Tem e não tem. Vamos lá. A criptografia disponível na bomba para AMS, ela foi desenvolvida num período em que esse novo regulamento técnico-metrológico, a portaria 227, vinha passando por evoluções. Então, é um projeto que se discute desde meados de 2015, 2014, 2015, junto com o Inmetro, e que, até ser publicado, sofreu uma série de mudanças. Como houve uma demora por parte basicamente do Inmetro e do mercado, em que a gente conseguisse avançar com essa nova regulamentação, a Gilbarco tomou a decisão de lançar um produto com um nível de segurança superior, como é a Prime S, com uma criptografia, e seguir até uma preparação para o desenvolvimento do novo RTM. O que aconteceu é que mais ao final das publicações das normas do RTM pela Inmetro, é que passou-se a exigir uma assinatura digital fornecida por uma terceira parte, um organismo acreditado pela Inmetro. Então, hoje, a Prime S ela não atende ao novo RTM, porque ela não tem assinatura digital fornecida por uma entidade certificada pelo Inmetro. Ela tem uma assinatura Jubarco. A portaria 227 ela exige uma assinatura provida por uma empresa cadastrada no Brasília, em NTI, se eu não me engano, homologada por eles, para que tenha duas assinaturas, uma do fabricante, Jubarco, e outra por esse organismo acreditado pelo Inmetro, tá? Então, não é ainda, e diria também que o modelo não atende os demais requisitos. A Prime S ela tem sim uma preparação mecânica para atender parte da solicitação do RTM, que é o espaço para uma caixa de intercomunicação, que é uma exigência do Inmetro, mas, por exemplo, ela não tem a placa Bluetooth, que também é uma exigência do novo RTM. Então, hoje, a gente pode falar em outro webinar, porque é uma sessão bastante extensa, a gente falar de regulamento e cheia de detalhe, mas as bombas têm um prazo para se adequarem até 2038, as bombas que são comercializadas hoje. E essa adequação ela vai consistir em trocar basicamente a eletrônica, trocar display, trocar pulser, CPU, e ter a adição dessa placa Bluetooth e desse dispositivo de assinatura digital provido por uma terceira entidade, ok? André, acho Bom, que pessoal, Cristóvão, resolvido o problema de ruído canino que eu estava tendo aqui. Acho que agora a gente pode dar perfeito. continuidade. Chegando na reta final aí da nossa apresentação, né, segunda parte, a gente está já com horário bem apertado. Bom, Cristóvão falou um pouquinho dos modelos, das características, né, das bombas da linha Prime, tanto a linha Prime Standard quanto a Prime S, e a gente vai falar um pouquinho dos diferenciais, falar um pouquinho dos componentes, aí, o que compõe aí, né, as bombas aí de abastecimentos, aí, dispensers aí da linha Prime, tanto Prime tradicional quanto Prime S. Tá? Primeiro, pessoal, em relação, né, a bomba ela tem a estrutura, né, toda a estrutura interna, né, hidráulica, eletrônica, elétrica, e também tem a estrutura externa também, que é a parte de frame, que ela é construída aí com perfis de alumínio com um tratamento que a gente chama de anodização, né? A anodização é um processo, é um banho químico, né, à base de substâncias aí alcalinas, né, que ela provém aí uma proteção transparente, né, dessa carcaça, vamos dizer, dessa estrutura, né, e aí dando mais robustez aí
no produto, né? No caso, a gente sabe que tem bombas aí que ficam expostas a intempéries, né, do tempo, e também, principalmente, a maresia, né? Então, a gente tem bombas aí da Gilbarco aí, nesses ambientes mais hostis, né, que apresentem uma durabilidade bem satisfatória devido a esse processo de tratamento. Tá? Então, a parte de frame ela não tem pontos de solda também, né? Painéis de acabamento aí não tocam piso, né? E o acesso para manutenção ela pode ser feita dos 4 lados da bomba, ou seja, né, o painel, tanto o painel frontal quanto o painel lateral, eles são retráteis, né? Você pode fazer a remoção para você poder ter um melhor acesso para poder fazer toda a parte de manutenção, ok? Aí você tem a parte do frame, a parte externa, e internamente você tem o sistema hidráulico, né? Então o sistema hidráulico da bomba, como o Cristóvão falou, ele é composto pelo motor, que é um motor de indução, né, no qual tem as polias que, né, se interligam, polia do motor com a polia da GPU. A GPU ou compacta, a unidade bombeadora, né, cada técnico tem uma nomenclatura, né, ela é responsável pela sucção do produto, no caso, né, essa GPU é a GPU 90, a GPU atual da Gilbarco. Como vocês podem ver, tem esses manifolds aqui que a gente chama, no qual se localiza aí o filtro principal da unidade bombeadora. Ele já está no acesso mais visível, já para facilitar, né, toda a parte de manutenção que pode ser feita aí pelo próprio operador, né, essa limpeza de filtro. E como vocês podem ver aqui, nesse gabinete aí, onde tem os componentes hidráulicos, ele tem um espaço bem satisfatório para fazer qualquer tipo de troca de componente ou manutenção, né? Então esse é um ponto positivo que os técnicos aí também eles destacam aí nas bombas da Gilbarco. Aqui vocês têm os medidores, né, da Gilbarco, né, o pulser, como o Cristóvão já falou, né, que ele faz a conversão, né, da medição mecânica, ele converte para pulso eletrônico. Você tem a válvula solenoide e aqui você tem a caixa de ligação, no qual você faz aí as conexões aí elétricas aí e também do cabo de automação. Lembrando que nessa região aqui, né, os componentes elétricos aí, eles têm que ter a certificação aí, né, no caso aí do motor aí, a prova de explosão, que é a certificação EXD no caso. Toda a parte hidráulica são componentes globais aí da Gilbarco, ou seja, é utilizado aqui no Brasil também no resto aí do mundo também. Então, falando, né, de componente, né, da parte do motor, né, esse é o motor que a Gilbarco utiliza, são modelos exclusivos da Gilbarco Vederhut, é o motor que eu falei de indução, ele é projetado para operar em regime contínuo, ele já tem a ventoinha aqui, né, um sistema próprio de ventilação, tá? Ele é relativamente leve, né, comparado aí aos competidores, e esse motor, pessoal, ele tem nas versões trifásicas, né, 220 e 380, no qual se utiliza o mesmo motor, você não precisa fazer intercambiação de motor para essas duas tensões, é só fechamento do cabeamento na contratura, e a gente tem também o monofásico, que já seria um outro motor, já, mas é um motor que tem uma saída menor, tendo em vista que todas as regiões, a maioria das regiões do Brasil já utilizam aí a energia trifásica, né? Esse motor ele tem a potência de 1 CV, né? Então ele é destinado para os modelos aí até 130 litros por minuto, exceto o Arla, né, que é um dispenser, e modelos de dispenser também não se utiliza. E modelos aí de 400 litros por minuto já se utiliza um motor mais potente de 5 cavalos. A parte da unidade bombeadora, que eu falei, é o modelo GPU 90, ela é muito parecida com a rotativa Bennett, né, o formato dela, porém, ela é uma unidade bombeadora de engrenagem, né, então ela é de engrenagem, tem um alto poder de sucção, ela tem, que nem eu mencionei anteriormente, fácil acesso para a limpeza do filtro, que ele tem esse manifold aqui no qual você pode ter um acesso aí, o operador pode ter um acesso mais fácil aí para fazer a limpeza. Ele tem sistema de eliminador incorporado dentro da GPU, tem a válvula de regulagem de pressão, que a gente chama de válvula de bypass, e tem também a válvula de controle ou válvula de retenção também, que ela mantém sempre a unidade bombeadora com o produto, né, evitando aí algum problema aí de sucção. Tá? Em relação à limpeza do filtro, né, você vai me perguntar, André, mas qual a frequência, né, que precisa ser feita a limpeza desse filtro? Isso vai variar muito da usabilidade, né, no local, da estação, né? O fabricante ele recomenda aí a cada 20 mil litros vendidos aí fazer a limpeza, mas isso vai depender muito
né, da operação local, né? Tem cliente que efetua a limpeza aí praticamente toda semana ou uma vez por dia. Isso vai depender muito aí da operação local mesmo, tá? O André, te atrapalhar um pouquinho. Imagina, pode Depende, comentar. depende também, no caso de diesel, né? Se o posto tem algum filtro externo, tipo prensa ou tipo coalescente, algum outro dispositivo que garanta uma proteção, aí, uma limpeza maior aí do combustível que está chegando à bomba de sucção. Também depende muitas vezes da refinaria que está entregando o combustível no posto, né? Algumas Exatamente. instalações aí de petróleo, elas são mais antigas, têm uma característica aí de um produto com maior percentual de impureza do que outras instalações. E também o próprio óleo diesel, né? O biodiesel, que é um fenômeno aí que vem afetando aí o nosso mercado, o aumento da concentração de biodiesel no diesel também depende da composição desse biodiesel que é oferecido em cada região. A gente sabe que no Brasil existem variações da composição, da origem desse biodiesel que é adicionado ao diesel para abastecimento. Então, é uma série de fatores aí que pode levar à necessidade de uma inspeção e uma limpeza mais frequente em um posto revendedor ou outro, ok? Exatamente, é a qualidade, né? A qualidade em si do produto, ela pode influenciar bastante na questão da limpeza e, conforme você falou do biodiesel, que ele tem alta concentração de gordura animal, né? Às vezes ela impregna, né, toda na engrenagem e pode ocorrer o travamento, né, que a gente fala, né? Pessoal, a gente falou da GPU, né? Agora falando um pouquinho do medidor. Aí o Cristóvão também, se quiser complementar, fica à vontade, né? Esse é o medidor atual da Gilbarco Veeder-Root, que é o modelo V10, né? HD Meter, né? Que é Heavy Duty, né? Então é um medidor aí com uma robustez maior, justamente para poder suportar a corrosão aí, principalmente, né, que a gente tem aí em relação aí à baixa qualidade do produto que eu falo do fluido, né, no caso, né? Então, principalmente no etanol, que a gente tem aí um excesso de borra, né, que é criada, né, do etanol dentro da estrutura. Então, esse medidor ele tem uma robustez maior, justamente aí para poder suportar, né, esses fluidos aí mas que tem um impacto maior aí no funcionamento do produto, tá? Esse tipo de tanto a GPU quanto o medidor, eles são destinados aí a todos os modelos aí de até 130 litros por minuto, exceto o dispenser de Arla, né? O de 400 litros por minuto já utiliza um outro parque hidráulico, tá? De outro fabricante. Quer acrescentar alguma coisa em relação ao Meter, ou Cristóvão? Não, só um comentário, né? Esse medidor ele foi desenvolvido por volta de 2017 globalmente pela Gilbarco para atender mercados emergentes e que a qualidade do combustível ele sofre variações maiores do que em outros países, né? Como os Estados Unidos e Europa. E aí, após validação de campo na nossa região, na América Latina, não só Brasil, a Gilbarco Brasil optou por padronizar esse medidor, apesar de ele ter um custo superior, até pela existência dos componentes. E agora, esse ano, em 2024, a gente teve a informação que ele foi adotado globalmente. Mesmo nos países mais desenvolvidos, agora o padrão é único para esse tipo de medidor, dada aí a boa performance que ele apresentou ao longo da utilização. Ponto importante, ele é intercambiável, tá? Então, quem tem uma bomba mais antiga, que tinha a versão anterior, o bloco medidor C Plus, né, já com medição, calibração eletrônica, é, é basicamente remover um medidor e instalar Plug o and outro, play. tá? Tira um, coloca o outro, Não exatamente. tem necessidade de qualquer adaptação, ok? Não tem necessidade de um upgrade de EPROM, de software. Lembrando que anteriormente a gente tinha o C+, que ele era voltado para gasolina e diesel, e o V+, ou V10, né, que é esse do slide, que ele era voltado para etanol, e hoje, né, como o Antônio falou, foi padronizado aí o V10 para todos os produtos e também globalmente. Bom, subindo um pouquinho mais na estrutura da bomba, a gente fala um pouquinho do pulser. Vocês estão vendo aí no slide dois modelos de pulser, tá? Então você tem esse modelo branco aqui que a gente chama de Protect.
Esse modelo de pulser aqui, ele é destinado aí para a linha Prime convencional, tá, pessoal, exceto o dispenser de Arla. Mas a linha Prime convencional se utiliza hoje, anteriormente a gente utilizava o GVR, que é aquele prateado, né, e hoje em dia a gente utiliza o Protect, que ele é 100% fabricado na Gilbarco, testado e fabricado na Gilbarco, né, e esse de baixo aqui, que é que ele tem a cor preta, né, ele é o Crypto Pulsar, que ele é especificamente destinado para a linha Premium para MS, né, então esse pulsar aqui, diferentemente desse, como vocês podem ver, ele tem a chave de calibração integrada, tá? E esse pulsar aqui, o Protect, ele trabalha com chave de calibração universal, tá? Então esse aqui é para a linha Prime convencional, tá? E esse daqui é para a linha Prime Premium, que é a PMS. Ambos têm a parte de resina aqui, justamente para poder evitar aí qualquer tipo de fraude. E ele é padrão, né? O Protect ele é padrão, como falei, em todos os modelos aí, exceto aí no dispenser de Arla, ok? Subindo mais ainda um pouquinho na cabeça eletrônica da bomba, então a bomba ela é composta pela parte hidráulica, né, no qual a gente já falou motor, né, unidade bombeadora, medidor, o componente transdutor, né, que é o pulser, né, válvula solenoide, e você tem a cabeça eletrônica, no qual você tem alguns componentes que eu vou estar apresentando para vocês. Né? Então, todas as bombas da Gilbarco, pessoal, utiliza-se somente uma placa CPU. Tá? Então, independente da quantidade de bicos, né, seja uma bomba simples ou óctupla, né, lógico que a gente tem modelos de CPU diferentes, a gente tem a CPU 12, que ela suporta até 2 bicos, e a CPU 468, que suporta até 4 bicos. Ah, André, se for uma bomba de 6 bicos, utiliza 2 CPUs? Não, não se utiliza 2 CPU, vai utilizar uma CPU 468, mais uma placa de expansão que suporta mais 2 bicos. Ou seja, uma bomba sextupla, ela vai conter uma placa CPU 468 para 4 bicos e uma placa de expansão de interface hidráulica que suporta mais 2 bicos. E a óctupla, ela vai ter 2 placas de interface. Então, é justamente para facilitar também. Se der problema nenhum, em um bico ou outro, você pode desativar, inativar esses 2 bicos e a placa-mãe ela continua funcionando. Tá, ok? Então, você tem esses 2 modelos de CPU, a CPU 12 e a CPU 468. Tá? Na foto, você também está vendo aí que a parte de automação, pessoal, então a bomba ela converte com o sistema de automação através aí do protocolo aí loop de corrente, é um protocolo aberto que já né, se conversa aí com a maioria dos fabricantes aí de concentradores aí, aqui no Brasil, Exetec, Company, Hero, né? Então também essa placa ela não é integrada à CPU, justamente para um eventual problema que possa ocorrer, né, não deixa a bomba inteira inativada, você só deixa inativado aí a parte de automação e a bomba continua operando, tá? Aqui, pessoal, já é uma placa, já é um componente elétrico, a gente chama de placa de proteção ou placa filtro, que ela justamente, né, a função dela é justamente proteger toda a parte eletrônica, sobre alguma sobretensão, raio, né, descarga atmosférica, né, então ela vai sempre, se vier pela parte elétrica, ela sempre vai passar aqui primeiro nessa placa filtro e vai evitar aí de passar aí para o computador central da bomba, né? Então você vê que você tem fusíveis aqui, justamente para poder suportar esse tipo aí de descarga. Okay? Aqui vocês estão vendo os teclados, então a gente tem hoje modelos de teclado, a gente tem teclado inox e o teclado touch. O teclado touch, como o Cristóvão mencionou anteriormente, ele já tem integrado o leitor, né? Ou seja, você vai pegar um sistema aí, vamos pegar um exemplo aí da Exetec, no qual você tem que ter um sensor externo para poder fazer a liberação, né, um identificador. Nesse caso aqui você não vai precisar porque ele já está integrado aí no próprio teclado. Tem 2 LEDzinhos do teclado que você pode fazer, né, a leitura aí do cartão através desse leitor que ele já está integrado. Isso é um item opcional que ele pode também vir na Prime convencional também. Tá? Na Prime S ele já é um item standard, né, já é um item padrão. E o teclado de inox, né, a vantagem desse teclado de inox é que ele tem um display que a gente chama de display alfanumérico, no qual ele mostra para o usuário, né, o código, que pode ser um código, né, alertando por algum erro ou também uma operação em andamento. Tá? E além do código, ele aparece também a descrição da falha. Então, mesmo quando o técnico ele não tem, né, às vezes você pega uma bomba que você tem um manual com um monte de código, né, você tem que ir lá e ver, checar a descrição desse problema para poder ter um diagnóstico mais preciso. Na Gilbarco ele já vai aparecer nessa descrição e isso facilita muito aí o diagnóstico aí no campo. Tá? Essa eletrônica, pessoal, ela consegue armazenar 54 últimos, né, abastecimentos, né, e também calibração.
como eu falei, protocolo global da Jubarco. A gente tem um sistema de medição de vazão instantânea, tem um comando que você pode colocar na bomba, né, que ele vai medir a vazão para você por minuto, né? Isso também facilita no diagnóstico de algum problema hidráulico, algo do tipo. A gente tem também uma função de teste de funcionamento dos displays. Lembrando que o segmento, se tiver alguma falha de segmento, algo do tipo, ele pode gerar alguma notificação do órgão, né, o órgão aí fiscalizador, né? Então a gente tem um sistema de teste também para verificar se tem alguma falha no segmento. A indicação de mensagens da falha, como eu falei, e o teclado de pré-determinação e gerenciamento de aço inoxidável, que é um teclado que ele tem uma robustez, uma durabilidade muito maior que teclados aí de outros modelos aí, o teclado de membrana, algo do tipo. Tá? E o teclado touch, como eu falei, ele já tem com identificador de frentista aí, né, acesso aí ao Prime ID. Ok? André, lembrando que o teclado inox ele se tornou padrão, tá? Ele não é o item opcional, ele é padrão Sim. Em todos os modelos PHX, PHR, PMD, e o teclado touch é exclusivo para Prime S, porque tem aquela questão da conectividade, leitor de identificação de frentista e o próprio mostrador em vidro temperado. Então, a maneira de compatibilizar a utilização do teclado foi através do touch na Prime S, tá? Exatamente. Anteriormente a gente tinha o teclado standard também, então a gente tinha a opção teclado standard e teclado inox, né? Hoje padronizou, né, para a linha Prime Standard toda a linha aí com teclado de inox, tá? E para finalizar, né, pessoal, falando de mais um componente que é o display, né? Então o display atual da Jubarco, ele é o mesmo display para todos os modelos, tá? Independente aí de Prime S ou a Prime linha Standard, tá? Então é o mesmo display, que é esse modelo 326 aqui. Ele tem maior visibilidade, clareza das informações para frentistas e consumidores, padrão em todos os modelos da linha Prime, inclusive, né, bombas comerciais, industriais, dispenser de ar, bomba de alta vazão, é o mesmo display. No modelo aí comercial, né, ele é integrado tanto, né, o indicador de total de litros, né, total a pagar, e de preço por litro, né? Ele é um display só, uma placa só. Tá? E a diferença dos modelos antigos, né, que se utilizava refletores, né, esse modelo ele tem uma fonte, né, específica que provém a iluminação em LED desse display, facilitando aí toda a parte de visibilidade aí das informações, né? Total pagar, litros aí e eventualmente aí ppl, ok? Um detalhe aí nessa imagem da esquerda do mostrador da Prime S é que já é o display que vai ser utilizado nos modelos RTM, portaria 227 2022. Tem esse íconezinho, que é um cadeado, que ele indica para um consumidor que a operação de abastecimento foi segura, tá? Perfeito. Lembrando que as bombas aí da Jubarco, da linha RTM, elas estão ainda em desenvolvimento, né? Bom, como o Cristiano falou, né, a parte de toda a parte de calendário aí da RTM ele foi prorrogado, né? Então é um tema aí que a gente pode estar discutindo aí num outro webinar. Com certeza. Bom, pessoal, seria isso, né? A gente falou bastante Bordeaux, falou dos modelos, características, dos principais diferenciais. A gente até estourou um pouquinho do tempo. Pedi desculpa aí para vocês. E aí agora a gente vai abrir para as perguntas. Eu creio que a gente tem bastante pergunta já no box, né? Aí não sei que só, se quiser, não sei se a gente faz um filtro aí, tenta responder aí as perguntas, as primeiras aí, né, que foram geradas aí, em ordem de chegada, não sei. Então, basicamente, as perguntas que chegaram, elas estão relacionadas à regulamentação, é natural que tenha essa curiosidade. A minha proposta aqui é que a gente faça uma outra sessão de webinar específica falando sobre regulamentação, tanto a regulamentação do Inmetro, a portaria 227, como a regulamentação de recuperação de vapores, que é um outro tema que veio mudando aí constantemente ao longo dos anos. A última mudança no que se refere à recuperação de vapores, por exemplo, é que toda bomba produzida a partir de 2023 tem que ter o sistema de recuperação de vapores, só que a responsabilidade recai sobre o posto revendedor e não o fabricante. Então, os fabricantes eles disponibilizam as bombas com ou sem o sistema de recuperação de vapores integrado,
e o cliente toma a decisão de investir ou não, sabendo que existe uma legislação, mas como a gente não observa uma fiscalização efetiva, o que a gente nota é que o mercado acaba optando pela opção sem recuperação de vapores, pensando em um menor investimento e correndo o risco eventual de receber uma notificação para se adequar. Minha sugestão é que a gente dedique um outro webinar específico para essas regulamentações, porque o tema é bastante denso, a Sim, gente sim. não conseguiria absorver aqui. Se vocês tiverem alguma outra questão, seja regulamentação ou sobre esse tema específico da linha de produtos, a gente permanece à disposição para receber as dúvidas, e o que não for possível responder durante o nosso tempo hoje, a gente envia a resposta por e-mail que vocês utilizaram aí para se cadastrar nessa sessão. Não sei se tem mais alguma pergunta relacionada aí à apresentação que a gente possa responder. Eu não estou conseguindo enxergar aqui o Não, boxzinho. nesse momento não tem outra relacionada a produto em si, ok? Bom, então, da minha Pessoal, acho que a parte gente aí, pode concluir. A gente atingiu aqui o tempo previsto. A gente novamente agradece muito a participação de vocês e reforçando, estamos à disposição aí para responder eventuais dúvidas que surgirem, tá bom? Foi disponibilizado o nosso contato aí no chat, WhatsApp, e-mail. Fiquem à vontade para utilizar esses canais, tá bom? Obrigado, beleza. Quero pessoal. agradecer Obrigado, também André, a todos Larissa. aí. Obrigado, Antônio. Obrigado, Larissa, pela organização do webinar. Peço desculpas aí pelos contratempos aí que a gente teve. Espero revê-los aí num próximo webinar, falando de algum outro tema, seja bomba submersa, ATG, né, parte de regulamentação. Né, Gilbarco, provavelmente esses eventos vão ser mais frequentes esse ano. Espero revê-los aí. Meu contato tá, né, acho que foi compartilhado aí. Qualquer dúvida que estiverem aí, só me chamar no WhatsApp e a gente tenta responder da melhor forma possível. Agradeço a todos aí e uma boa semana. Obrigado, uma ótima semana, pessoal.